Fala, rapaziada, Benzer Marketing aqui. Tô de volta agora com cabelo. A última gravação que eu tive aqui, cabelo raspado, uma nova fase, uma nova etapa da minha vida. E hoje com um episódio maravilhoso, né? O propósito hoje desse episódio é falar de negócio, mas principalmente falar de Deus nos negócios, falar de propósito. E hoje, com homens de propósito aqui, pastor Jorge Camarinha, um parceiro, que está sendo um parceiro nessa caminhada, e Léo Cunha, um cara que está me ajudando demais também nesse meu início de caminhada. Os dois com uma história incrível, maravilhosa, e hoje a gente veio aqui para saber um pouco mais da história deles, para entender um pouco mais como que foi a trajetória deles, a caminhada deles, né? E saber um pouquinho mais deles também. É isso? Vamos para cima. Muito bem-vindo, pastor Jorge. Obrigado. Muito bem-vindo, Léo. Fique à vontade, pode se apresentar aí. Bora! Fique à vontade. Opa, um prazer estar aqui. Na verdade, é até uma coisa mais nova para mim, né? Não estou acostumado a fazer podcast, mas eu estou muito à vontade com você, com o Léo, né? Cara. Poxa, Léo caminha conosco já há um bom tempo lá na igreja. Você chegou, tem uns 6 meses, mas parece que tu já está há 2 anos com a gente. É verdade. Chegou com uma velocidade tremenda. Isso é muito bom, está ardendo. E a gente tem que aproveitar esse fogo ardendo, né, Léo? Mas eu vou te falar, a caminhada com Deus, cara, é uma caminhada que todo momento você tem algo novo. É verdade. E aí já vai fazer na minha vida aí em torno de 18 anos, né? 15 anos de ministério pastoral. Então, muita coisa a gente já viveu e eu tenho certeza que a gente vai viver muito mais ainda. Amém, amém. E aí, Leozão? Amém, boa noite. Me chamo Leonardo, tenho 34 anos, sou empreendedor, tenho um filho de 4 anos e tô nessa nova jornada que eu posso dizer que é transformadora. Me converti há mais ou menos 2 anos, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses mais ou menos, e eu posso dizer que a caminhada com o Senhor vem transformando a cada dia o meu dia. E isso não tem preço. Amém. Cara, é muito bom, um pouquinho início de episódio maravilhoso, né? Eu acho que, até pegando um gancho no que você falou, cara, o maior desafio é diário, eu sempre falo isso. Tem muita gente que acha que, agora se converteu, agora tá na igreja, quer pagar de santinho. Gente, eu acho que a escolha é todos os dias, né? Tem muita gente que não entende essa questão de entregar a vida para Deus. São todos os dias, né? Não é que a partir de agora eu me batizei, eu me converti, eu caminho com Jesus e eu não sou um cara perfeito. Não, tem muita gente que se engana, cai nesse engano, né, pastor? Você até mais do que ninguém pode falar sobre isso. E o que eu mais realmente me mantenho são para manter a minha cabeça sã todos os dias. Porque todos os dias a gente recebe propostas, né? Tem muita gente... Eu falei sobre isso essa semana na minha rede social. E muita gente pergunta assim, mas que propostas que são essas, né? Cara, uma simples rolagem, você tá no teu telefone, a gente tá no mundo hoje, que a verdade é essa, que a gente tá no mundo que a gente tem conexão o tempo todo, e as pessoas estão no íntimo, no seu quarto, e aí com uma simples rolagem vem algo sobre aposta, sobre pornografia, sobre... Então isso é entregar sua vida para Jesus. É todos os dias, nessas pequenas escolhas, você escolher o correto. Cara, né? Isso é pura verdade, e hoje eu tenho uma preocupação, um cuidado, melhor falando, com as pessoas e principalmente os novos convertidos. Por quê? Porque existe esse tabu que é uma religiosidade. Você começa, você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você passa pelas águas, você começa a frequentar a igreja, você começa a servir algum ministério, e aí tu é um santo, e são tudo paoco, essa que é a verdade. É verdade, né? É isso aí. A Bíblia chama isso até de uma coisa mais forte, que é cíproco caiado. Então, cara, não é assim. Todo dia uma renúncia, sim. Agora, o que a gente orienta? Se você se dedica a conhecer a palavra de Deus e você caminha com alguém ou alguém que são mais experientes na palavra de Deus de você, isso te ajuda muito. Com certeza. Porque você pula etapa. Etapa de você ir, escorregar na banana, voltar de novo. Você não precisa passar por isso. A caminhada com Cristo, ele nos deixa esse exemplo. Ela é sempre uma subida de escada. Devagarzinho, mas você sempre sobe. Você não precisa voltar, você não precisa cair.
Tá? Como é que você faz isso? Se dedicando a conhecer a palavra de Deus e escolhendo pessoas que são mais experientes na palavra, que vão te ajudar no discipulado. É isso. É isso. É simples. Hoje eu entendo a importância de ter uma igreja, né? Eu, por muitos anos, eu até vindo aqui com o Léo, a gente conversando, cara, você não tem noção, pastor, eu tinha raiva de igreja, e quem era de igreja, mais ainda. Eu também. A verdade é... Cara, sabe por quê? A principal coisa, toda vez que você ia conversar com alguém que era de igreja, sabe o que a primeira coisa que a pessoa fazia? Falar mal de alguém. Pra mim, já acabou. Então, assim, eu não tinha essa paciência de entender. Hoje, o que eu entendo, tá? Por que hoje a gente escolheu a igreja que a gente frequenta também? Porque é o mesmo pensamento. A primeira vez que eu fui na Ilan, primeira vez, cara, o pastor assim, se você tiver vindo por aqui, por causa de mim, você já tá errado. Tá totalmente errado. Me ganhou. Tá totalmente eu errado. sempre falei isso, né? Então, assim, cara, hoje eu entendo que são pessoas que estão na mesma caminhada que a gente. A importância de estar no meio é importante, cara, porque acaba que naturalmente, né? Vamos falar agora sobre, por exemplo, pessoas, lugares, né? Naturalmente, cara, se eu continuar andando com a galera que não tá no mesmo caminhada que eu não consigo mais conversar. Exatamente. A verdade é essa, eu vou conversar, às vezes eu não tenho mais esse diálogo, porque estão falando outra língua, eu tô falando uma outra língua agora. E eu tentar explicar, não tem como. Não tem como. O erro tá aí, né? Tem muita gente que se converte e tenta explicar que a pessoa tem que vir. Não. Eu sei que o que a gente tá vivendo é muito bom, é muito gostoso. E a gente quer, né? A gente quer trazer todo mundo pra perto, isso. mas mais do que falar é mostrar Exatamente. com a nossa vida, com as nossas atitudes. Então, eu acho que o que mais tem acontecido, eu vou me aprofundar um pouco mais depois, falando um pouco também da minha conversão e tudo mais, mas o que eu mais vejo é isso, as pessoas se aproximam quando entendem, cara, tem algo diferente ali, do que eu tentar falar ou tentar explicar que aquilo é maravilhoso. Porque a vontade que dá é essa, né? Total. Cara, você me lembrou uma passagem que aconteceu comigo logo depois que eu me converti. Depois eu segura que eu quero saber um pouco tem muita história. Não conta tudo ainda não. Tem muita história. Mas logo depois que eu me converti, eu fiz um evento, né? E nesse evento tinha muitas pessoas que viviam como eu vivia antes. E eu não tinha essa sabedoria. O que eu fiz? Eu tentei pregar para todo mundo, mano. Meu Deus do céu, como eu era chato, entendeu? Começa a fugir, né? Meu irmão, já vai deu ruim. Veio o pastor aí. Até que eu fui orientado. É isso que eu te falo. Aí eu fui orientado. Eu falei, cara, é isso mesmo. Olha só, na Bíblia o Jesus fez isso. Olha só, ele não obrigou ninguém, entendeu? Tudo é no seu tempo e com amor, sempre com amor. Aí mudou totalmente. E quantas daquelas pessoas hoje aceitaram Jesus? É isso. Entendeu? É porque quando você força, a pessoa mais se afasta de você do que se aproxima. E eu trago também uma reflexão da importância de estarmos em comunhão, objetivando a mesma coisa. Eu aprendi muito nesses 1 ano e 4 meses, que é o seguinte, cara, como é que você se mantém firme e forte? Quando você tem oração, leitura da palavra e ambiente propício para aquilo, para essa elevação. Então a gente aprende que não adianta só você ter o fogo queimando. Se você não estiver sendo intencional em estar junto de pessoas que também estão buscando a mesma coisa que você, a tendência é você começar a dar passos para o mundo secular, porque ele é muito convidativo. Muita coisa. Muito. É muito mais fácil. Pô, postei hoje de manhã, né? Que, tem muita gente, cara, que hoje, na verdade, o mundo que a gente vive hoje, parece que o certo tá errado e o errado é que tá certo. É brincadeira. E assim, parece que é mais difícil pra quem tá fazendo as coisas certo. Mas é mais difícil de chegar. Mas Aí é mais difícil de acontecer. Né? Mas deixa eu te contar uma verdade. É mais difícil. A verdade é essa. A gente fala que o cristão anda na contramão do mundo. E é pra andar mesmo. É isso. É mais difícil, não tem jeito. Sabe por quê? Porque a gente tá seguindo certo. Mas é até uma questão, eu até vou trazer essa questão
essa semana, graças a Deus, dei entrada no meu casamento. Eu vi. Coisa parabéns, linda, coisa Irmão, cara. apaixonado, né? Homem muito apaixonado feliz. faz tudo. Muito feliz. Então, pô, minha digníssima tá aqui, ela tá acompanhando a gente aqui hoje. Um beijo, Anne Ele é Caroline, uma eu te benção, amo. Ele é uma benção, gente. E assim, cara, dei entrada no meu casamento essa semana e, pô, a gente conseguiu a isenção e tal, e coisa. Cara, a gente chegou pra dar entrada lá, e aí a gente ficou olhando assim, cara, pra dar isenção, a gente teria que colocar ali, né, um valor que não existe, né, o que a gente ganha, que seria muito abaixo e tal. E a gente ficou nessa pegada, ou seja, não aceitaram a nossa isenção. Mas, cara, é o certo, É isso aí. né? E assim, é uma coisa que é revoltante, porque até as próprias pessoas que trabalhavam no lugar falam, se você tivesse colocado, né, Mentisse, alguma né? coisa, cara, a verdade é essa. Então, assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Glória a gente a Deus. deu entrada, pagou mesmo, Glória se a lascou Deus. todo. E Deus vai Mas honrar. Cara, a consciência ó, tranquila. pra Deus vai honrar Irmão, também, pode ter né? certeza. Eu saí de lá, no primeiro momento, eu tava assim, cara, isso não existe. O país é um absurdo. Cara, a burocracia, sabe? Cara, foi eu sair da porta pra fora do cartório e falei assim, amor, eu tenho certeza que Deus vai prover na nossa vida. Vai. Eu não tenho tenho certeza dúvida disso. Que Eu vai, tenho dúvida. cara, não vai, a gente não vai ficar apertado não, amor. Vai dar certo, não sei o Aleluia, quê. isso mesmo. Cara, eu sei que vai acontecer. glória a Porque a gente tá no Deus. caminho certo. Então, assim, até essa questão que você falou do conhecimento da palavra, cara, é super importante. Porque aí você consegue entender o que você tá fazendo. Exatamente. Né? Se você não se aprofundar na palavra de Deus, cara, você não sabe o que fazer muitas das vezes. Muitas das vezes você vai pelo caminho errado. Né? Porque é muito mais fácil, é muito mais convidativo, Muito né, Léo? mais. Como você falou. E a gente é treinado desde sempre, né? Isso. Infelizmente, Isso. a sempre dá um jeitinho, especialmente em Rio de Janeiro. Tudo dá pra dar um jeitinho. Tem a regra, mas não, você não segue a regra. É Você isso. sempre dá um jeito de burlar a regra. E a gente vai crescendo com isso, a gente vai herdando uma isso dos cultura. nossos pais, é uma cultura enraizada. Então é um desafio quando você se torna cristão, quando você decide aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador, que é o seguinte, ei, não é pelo caminho da maioria, é pelo caminho certo. Isso aí. Isso Pare- aí. E a gente escuta isso, na verdade, na infância da nossa mãe, né? A verdade é essa. Sim. Você não é todo mundo. É isso aí. Quem nunca escutou isso? Eu Mas, ouvi muito. Você não é todo mundo. Não É é. Deus falando pra gente. Você não é do mundo, na verdade, né? É isso aí. Você é meu. É isso aí. Isso é maravilhoso, tá? Então, assim, cara, vamos pegar um gancho aqui. Foi muito legal, eu tô muito feliz. A verdade é que eu tô muito feliz de estar realizando Eu também tô. esse bate-papo aqui hoje. Né? A gente tem muita coisa pra gente conversar. Mas vamos começar com as perguntas difíceis, né? Atrapalhar um pouquinho vocês, tirar vocês um pouco da zona de conforto, porque eu sou um cara que eu falo também muito de empreendedorismo, de marketing. Eu gosto, eu sou um cara de negócios. Então, assim, no mundo dos negócios, há riscos, né? Pô, o Léo aqui, um cara que é empreendedor nato, sabe que a vida é riscos e tudo mais. Mas eu quero começar do começo, falando aqui agora em relação à conversão de vocês. Quero conversar com você, Léo, entender como é que foi esse teu processo, de fato, como era o Léo antes, hoje como que é o Léo, como é que foi esse processo? Eu quero saber na íntegra mesmo, cara. Pode abrir teu coração, aqui é um espaço, cara, pode jogar pro exagero, a gente não tem aqui censura, não tem nada, irmão. Pode falar à vontade. Bom, eu acho que a melhor maneira que eu tenho de exemplificar de que como era o Léo empreendedor antes da conversão e pós-conversão é quando eu chego na minha empresa. Primeiro lugar, eu chego na minha empresa, eu ajoelho, eu oro e eu peço para que aquele lugar seja edificado pelo Senhor. Amém. E que os caminhos que sejam tomados ali sejam os caminhos de acordo com a vontade dele, Amém. não a minha. Outrora, o meu desejo era: preciso fazer dinheiro nesse lugar. Não importa as pessoas que estão aqui. Eles são só peças que eu vou utilizar para chegar no meu objetivo. Quando você se converte, você percebe que não é mais só sobre você. Na real, quando o evangelho chega em você, não é mais sobre você, é sobre o outro. Exatamente. Certo? Perfeito. Perfeito. E nessa hora, todas as manhãs quando eu chego, eu penso: Pai, me auxilia para que eu seja instrumento, para que todas essas pessoas cresçam, evoluam e, por consequência, o negócio também evolua. E eu não tenho dúvidas que, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar isso em mim diariamente, as coisas começaram a ser diferentes. Na mínima negociação que você faz, que você pensa: ei, vou tirar proveito. Porque era assim, não tem por que mentir.
Hoje, quando você pensa no velho comportamento, o Espírito Santo que habita em nós fala assim, ei, Te incomoda, né? calma, por aqui não. Faz o certo por aqui, propõe isso, propõe aquilo. Então é uma transformação não só de vida pessoal, é uma transformação profissional. Para os empreendedores que estão me assistindo, que estão nos assistindo, eu deixo esse recado para vocês. Quando você entrega a sua vida para o Senhor, tudo muda, inclusive a sua postura nos negócios. E eu posso te dizer que Ele honra. Com certeza. Com Ele honra certeza. cada detalhe. Com certeza. Então eu acho que a principal mudança foi essa, nas mínimas atitudes do dia a dia. Glória. Mano, Glória a muito Deus. bom, muito Pô, bom. que bom, Excelente, cara. Pô, fico excelente. muito feliz de ouvir isso, porque realmente, né, eu sempre vou acabar trazendo, cara, alguma coisa que a gente se vê, né? Uhum. Eu tô aqui, cara, mas eu me vejo em algumas coisas do Pastor Jorge, eu me vejo em algumas coisas do Léo, não tem jeito. E assim, cara, a coisa que mais mudou, né, até mesmo hoje, né? Pô, cara, esse projeto aqui inicialmente era um projeto para falar apenas de negócios. Cara, Deus mudou minha vida de uma forma que eu só quero falar dele. Queimou muito! Aí eu falei assim, eu quero falar de negócios e de Deus. Não, mas eu quero falar de Deus primeiro. É mais gostoso, né? E assim, cara, eu tenho falado assim, cada vez mais, cara, eu vou falar de Deus mesmo, assim. Eu vejo uma troca, né, de seguidores no Instagram. E é assim mesmo, e tá tudo bem, porque eu não busco seguidores. Esse podcast aqui, se você pegar o primeiro episódio, eu falei assim, cara, em nenhum momento eu quero seguidor, eu quero viralizar. Eu tô fazendo isso aqui pra me desenvolver também. É um desenvolvimento do Ian, é um sonho meu. Cara, eu não tinha nada. Eu comecei do zero. Tem muita gente que é assim, meu pai era não sei quem é meu pai. Meu pai é meu pai só. Né? Não tem? Tem gente que só nasce. Cara, eu construí tudo do zero, assim. Toda a minha construção, assim, eu não tinha nada. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje também. Uhum. Mas, assim, cara, é um sonho. Então, assim, estar hoje aqui, se hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui e dar a voz para falar sobre testemunho e trazer pessoas para Jesus, eu vou fazer isso. Amém. Quero mais falar só de negócio, né? Amém. Deus vai te honrar. É isso, Aleluia. amém. E é isso. Agora eu vou perguntar um pouco para você também, né, Pastor Jorge? Eu queria entender, cara. O Pastor Jorge, para quem não sabe, é um dos pastores líderes lá da ILAM, que é a nossa igreja. Líder do Ministério também de Homens, né? Um cara que tem ajudado, assim, grandemente a minha caminhada. Um cara que desde o início eu não entendia quanto amor esse cara tinha, meu irmão. Ele é um cara parecido comigo, gosta de abraçar, gosta de... E isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Às vezes é diferente de você ir numa igreja fria, né? Que as pessoas não se tocam. Cara, ali na Irlanda, a gente... Irmão, a gente tá junto mesmo. E não é papinho, não. Que eu achava que era papinho. Quando eu cheguei a primeira vez, eu falei, esse lugar aqui, todo mundo gritando, essa loucura toda, isso aqui não é pra mim. Hoje eu sou o cara que tô gritando, né? A verdade é essa. E assim, eu queria saber um pouco da tua caminhada, assim, cara, de verdade. Vocês vão estar conhecendo junto comigo, né, a história do Pastor Jorge. Eu queria entender, cara, quando na tua cabeça você falou assim, cara, você é pastor, como é que foi essa? Me conta essa história aí que eu não sei. Vamos lá. Eu vou ter que resumir, né? Fica à vontade. Vamos lá. Primeiro, deixa eu falar da minha família, que é uma coisa que eu amo muito. Amém. E eu quero fazer essa reverência aqui. Eu sou casado com a Lília Camarinha, ela também é pastora, e tenho 2 filhas maravilhosas, Ana Beatriz, 24 anos, vai casar esse ano, e a Gabriela, com 17, né? É meu porto seguro, porque eu convidei Jesus para fazer parte da minha família, da minha casa, né? Amém, então, é como Josué declarou, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E com essa família, sem a Gabriela, né? Mas Ana Beatriz ainda era muito pequena, eu acabei eu passei por várias religiões, né? Nasci católico, fiz tudo que tinha que fazer o católico, né? Crisma e catecismo e tudo mais. E depois fui descobrir a parte de linha de mesa, né? E estudar um pouco Allan Kardec. E no final eu fui para religião afro-africana, fui umbandista durante um bom tempo. E sempre diligente, muito diligente, trouxe minha esposa para esse lado também. E essa diligência toda, ainda faltava algo no meu coração. Eu só pude enxergar isso quando eu descobri Jesus, né? Eu me lembro muito bem
de volta e meia tinha um homem de Deus me confrontando, sempre com amor, mas me chamando e falando para mim uma frase que para mim gravou: Jesus te ama, meu filho. Jesus te ama, meu filho. Era assim, periodicamente eu escutava isso. E eu, como falei para você, eu falei, pô, cara, segue o teu caminho, moro? Pô, eu tô aqui, fica lá. Né? Eu era assim. Chato, né? Pô, eu detestava. A verdade é essa, né? Bom, um belo dia, meu sogro faleceu. Foi no dia 12 de junho, há 21 anos atrás. Ele faleceu e aquilo marcou a nossa família, né? Eu trabalhava numa empresa americana, era a BMC Software, e lá tinha um pastor que eu não sabia que ele era pastor. E era pastor Davi Tintel, que se tornou meu amigo, além de meu pastor. E ele se ofereceu para ir na casa da minha sogra, para dar um conforto à minha sogra, falar um pouco, né, de Jesus. Falei, vai lá sim, vai. E ele, cara, ele pregou por que Jesus, assim, em 1h30. Foi uma coisa linda, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ele pregou de Gênesis e Apocalipse, cara, mas de uma maneira leve e muito amor. E aquilo me impactou. Aliás, eu fiquei o mais impactado de todo mundo que estava na sala. E aí eu fui levar ele para cá, na porta, né, com educação. Pô, Davi, obrigado, né, legal. Mas você sabe que, pô, eu estou na outra linha, né, eu sou espírita. Aí ele falou uma frase para mim: filhão, você pode ser o que você quiser, a decisão é sua. Eu só vim aqui cumprir meu papel. Virou as costas e foi embora. Peraí, cara. Que isso? Pergunta se eu dormia. Dormiu nada? Não dormi, mano. Aquilo pancou meu coração. Imagina. Eu fiquei naquilo. E aí a curiosidade aumentou. Daquele dia em diante, eu nunca mais voltei para a religião. Não conseguia voltar. Que loucura. Não entendia por quê, mas eu não conseguia. E eu comecei a buscar na palavra de Deus. Só que eu estava buscando sozinho e várias dúvidas. Por isso que eu falo para você, tem que ter alguém que te ajude. Com certeza. E aí eu fui pedir ajuda ao Davi. E ele me orientou. Falou assim, filhão, lê o Novo Testamento aqui comigo, aí você vai tirando dúvida comigo. Aí quando eu comecei a ler o Novo Testamento, muitas questões na minha cabeça, porque o que eu acreditava era contraditório. Confrontava. Começava ali, né? pela ressurreição. E aquilo foi despertando até o momento que eu joguei fora o meu orgulho. E aí é que eu quero falar para você que está me ouvindo. Uma das coisas que nos atrapalha muito, principalmente o homem, é o nosso orgulho, esse orgulho que ainda está enraizado, que nós temos que fazer ele todo dia botar debaixo dos nossos pés. O orgulho não engrandece o homem. O que engrandece o homem é caráter, né? O orgulho a gente tem que jogar fora, né? E eu não entendia isso. E aí isso me ajudou. E aí eu me quebrantei. E aí sim eu entendi o que era você ter uma vida com o Senhor, ter uma vida com Jesus. E aí foi o processo. Aí, a partir daí, eu fui desafiado pelo judeu que trabalhava naquela empresa americana. O judeu era menor que eu, penso. Pô, eu sou baixinho. O cara ele ainda era menor que você. A Bíblia na mão, mano, e botou o dedo na minha cara, de baixo para cima, e falou assim, se você é homem, você lê esse livro, porque até hoje você fala e você nunca leu. E eu nunca tinha lido mesmo. A Bíblia ficava aberta lá no Salmo 23, Salmo 91, né? Aquela Bíblia que igual quando você chega na casa da avó, tá ali aberta, né? Tá sempre no Salmo. Exatamente. Isso aí. Aí eu falei, tá bom. Aí o orgulho, o que me fez? Fez ler. E aí, quando eu comecei a ler, o orgulho foi quebrado. Esse aqui é o segredo da palavra de Deus, né? E aí eu me quebrantei verdadeiramente, entendi o que era o processo de aceitar Cristo, aceitei. Passei 1 ano com a minha família, com a minha esposa, lendo a Bíblia em casa. 1 ano, lia todo dia. Mas eu passei assim a comer a palavra de Deus.
E aí sempre com a ajuda do pastor Davi. E até o momento que eu falei assim, cara, agora a gente precisa frequentar uma igreja. Aqui tá claro que eu preciso Perfeito. caminhar, ter comunhão com outros irmãos para a gente poder crescer junto e fazer o propósito do Senhor. E aí eu fui procurar o Davi. E quando eu procurei o Davi, ele falou, amém, por que você não vai lá na nossa igreja? Eu falei, tá bom, eu vou. A minha primeira igreja que eu congreguei e que eu me desenvolvi foi no pé do Morro do Juramento. Felipe Leão, número 25, ali perto de Vicente Carvalho e Irajá. Né? Quando eu cheguei lá, uma igreja humilde, quando eu entrei na igreja com a minha família, com a minha esposa, minha filha, que hoje é mais velha, a igreja toda estava reunida, fizeram uma roda, e aí eles falaram, meu filho, nós estamos há 3 anos orando por você. Caraca. Deus tinha dado uma profecia ao ex-irmão pastor Davi, que ele ia me evangelizar, ele ia me convocar e eu ia trabalhar com ele no ministério pastoral. Só que ele não falou nada para mim. Pra tu ver, foram 3 anos de oração, né, cara? 3 anos, cara. Eu fiquei impactado. A partir dali, foi a igreja que a gente congregou, que a gente se desenvolveu. Aí, dali, eu consegui. Lutei muito para não aceitar o pastoral. Muito. Não queria, eu tinha medo, porque eu já acompanhava o que acontecia com os pastores, né? É uma luta, né? É um momento muito sozinho que os pastores passam, por isso que a gente tem que se ajudar, né? Então, eu recusava muito. Até o momento que eu também tive outros encontros com o Senhor e aí foi na marra. Então, as coisas comigo começou sendo sempre na marra, né? Por quê? Por causa do orgulho. Por causa da minha resistência. O homem tem disso, né? O homem, ele é orgulhoso por natureza, né? Exatamente. E aí, cara, quando eu entendi isso, a minha vida mudou totalmente. Porque hoje eu largo tudo, mano. Eu tenho um versículo aqui que é muito interessante, está em Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Quando eu entendi isso, as coisas ficaram muito mais leves. Eu consegui alcançar degraus muito mais rápido, tanto na minha vida ministerial como na minha vida pastoral. E aí, quando eu saí de lá, o Deus começou a abrir a porta ministerial para a gente. Então, fui consagrado pastor lá, fui para uma igreja batista, né? Aprendi muito, né? Muito conhecimento, né? Que a Batista tem esse viés muito do conhecimento. E da Batista acabei indo para Ilã, onde o desenvolvimento foi exponencial, né? Então, fui reconhecido como pastor lá, desenvolvi o Ministério de Família, né, e Casais, fui líder global junto com a minha esposa de casais, e agora a gente está apoiando o Ministério de Campos junto com o pastor Júnior e a pastora Aninha. Que legal, cara. Cara, sim. Eu fiquei até impactado aqui com a tua história, realmente, porque, cara, tu vê, você tava falando assim, eu fiquei pegando algumas nuances do que você tava falando, cara, veio através da comunhão, né? Foi uma pessoa, né? Porque tem muita gente que acha que só vai receber bênção também se for dentro da igreja. Não, cara. Às vezes, né? Deus, cara, com a sua grandiosidade, usa quem ele quer, né? E só que a gente tem que tem sempre isso, tem que ter a tua parte também, de ir contra a bênção. E esse é o propósito seu. Amém. Daqui, da sua boca, do seu podcast, vai alcançar muitas outras pessoas que nunca pisaram na igreja. Amém. Assim eu espero. Amém. Né? Eu acho que esse projeto aqui, isso é muito engraçado, cara. Eu vou até pegar um gancho no que você falou, falar um pouco também do meu testemunho. Cara, isso é algo, assim, inacreditável, assim, para mim, ainda mais para mim, para minha família. Eu era, a gente considerava a ovelha negra da família, era eu. O mais improvável a se converter da família era eu. Eu, assim, não tinha pretensão nenhuma de procurar a igreja, de procurar Deus. Eu sempre fui um cara muito temente a Deus. Eu sempre soube que ele estava na minha vida, eu orava a Deus, mas eu não tinha conhecimento. Só para vocês terem uma noção, 8 meses atrás, eu era refém do álcool, eu era refém do cigarro. O cigarro
Pastor, eu falo com você que abertamente eu fumava 1 maço, 2 maços por dia. E eu falava assim, cara, eu consigo parar de fumar, de beber, eu me controlo, mas fumar eu não consigo parar. Eu falava isso, eu proclamava isso com a minha boca o tempo inteiro. Não consigo. Minha mulher tá aqui de prova, tá aqui atrás dos bastidores aqui, ela tá de prova, né? E aí que você falou sobre, hoje, o que eu mais bato na tecla, assim, é a oração, o poder da oração. Você falou que foram 3 anos orando por você. Nesse meu período de conversão, né, eu conversando com meu tio, ele é pastor e era o cara que eu era mais afastado, era o cara que eu era mais afastado da família, porque eu não gostava dele, porque ele era pastor. Se puder resumir, é isso. Né? Então, assim, e aí ele quis ter um momento comigo depois que eu me converti. Ele, cara, eu quero te encontrar. Te marcou pra gente se encontrar e tudo mais. Ele foi no culto da Ilan lá comigo. E aí, depois do culto, ele me lembro, no restaurante, ele teve um momento a sós comigo. Ele falou assim, eu orava a Deus para que fosse você. Eu acreditava que fosse você mesmo. Porque você é o cara mais convicto. Seja pra coisa ruim ou pra coisa boa. Ele me falou isso assim, meu olho começou a encher de lágrimas, eu comecei a sentir uma presença diferente. Ele falou, ele se emocionou também falando. E aí ele falou que realmente, ele falou, cara, eu imaginava que fosse você mesmo. Porque eu orava pra que fosse você. E aí, beleza, ele me contou isso e tudo mais. Um tempo depois teve uma célula lá na minha casa, assim, numa coisa assim muito aleatória. E aí um dos caras que ele levou falou assim, cara, eu orei 8 anos por você. Olha isso, velho. Coisa linda. Cara, você falou ali, eu tava assim, eu falei, cara... Ele falou assim, tem 8 anos que eu orava por você. O cara olhou, o cara que eu nunca tinha visto na vida. Que coisa linda. E dentro da minha casa, ele falou assim, cara, eu tava orando por você. As coisas que você tá falando aqui, você tá achando inacreditável. A gente tá mais ainda, porque a gente já falava o teu nome o tempo inteiro. E você tem um chamado muito grande para o cara, assim... Ele foi esse dia lá em casa, nunca mais viu o cara. Nunca mais. Mas ele foi lá e me falou isso. É assim, cara, são coisas... Eu vou até pegar um gancho aqui pra puxar a história pro Léo aqui, porque é um cara que eu acompanho, assim, logo no início ali, minha conversão, Ilan e tudo mais... Ele postou um vídeo meu, né? Eu falei, cara, que esse cara pegou um vídeo meu, viu um vídeo meu, postou, e eu não sabia nem que ele era da Ilan na época. Eu fiquei assim, caraca, que loucura. E aí, quando eu fui entrar no Instagram dele, tava lá, venci o álcool, venci, né, a obesidade. E assim, cara, eu quero entender um pouco mais desse lado aí, né? Como é que foi isso, cara? Como é que... Cara, assim, o que eu posso te dizer, quando eu peguei esse teu vídeo, e essa química que a gente tá conseguindo construir em tão pouco tempo, ela não é à toa, porque quando eu vejo você queimando, parece que eu tô me vendo alguns meses atrás. Não que eu não esteja queimando, eu também estou queimando, mas de uma outra maneira agora, né? Eu já dei um passinho, e todo dia a gente vai dando um passinho. Isso. E porque a tua história é muito parecida com a minha, cara. Viciado em bebida, viciado em noite, viciado em farra. Quando eu vi o teu vídeo, eu falei, cara, esse cara sou eu ali falando. Sou eu, porque eu também às vezes gostava de fumar e tal. Falei, cara, esse cara sou eu preciso mostrar que, assim, o Senhor, ele não impactou só a minha vida. Olha aqui desse aqui também, porque outras pessoas estão assistindo, sabe? E é fantástico, foi fantástico ouvir você falando, cara, eu fumava um maço de cigarro e agora eu não fumo. Como é que explica? Não tem explicação. É porque quando a mão dele chega, tudo muda, ninguém entende. E foi o que aconteceu comigo. E eu trago aqui uma reflexão importante, que é o seguinte. Muitos acham que eu não tenho que estar, às vezes, na igreja, etc. Não, pelo contrário, você tem que estar. Por que que acontece? Isso aí é um estudo comprovado. Quando você pretende parar com um hábito, você precisa colocar algo para preencher esse vazio. Isso. Então, no nosso caso, a gente bebia, a gente tinha os amigos para esse fim. Se a gente decide parar, mas não coloca algo novo no lugar, a tendência muito grande é que a gente volte a repetir os mesmos comportamentos, porque são comportamentos que se tornam arraigados. Você fica ali há anos. E no meu caso, trazendo até um gancho sobre o que a gente falou agora há pouco, cara, quando eu comecei a buscar mais a Ilan, a buscar mais a igreja, a me afiar com outros irmãos que estão com o mesmo propósito, cara, ali não tem ninguém bebendo, ali não tem ninguém viciado. Então, qual que é a tendência? Você fala, cara, esse é o caminho. E o Senhor começa a te fortalecer.
começa a te fortalecer. E foi o que aconteceu comigo. Eu nunca achei que eu conseguiria parar de beber. Essa que é a grande verdade. Quando eu ouvi alguém falar, cara, você parou de beber, eu parei de beber. Eu falei, cara, como é que essa pessoa consegue? Exato. Assim, é além da minha compreensão. Mas é porque, cara, eu não tinha entendimento da glória do Senhor na minha vida. Amém. E hoje eu falo assim, assim como você, eu amo falar do Senhor. Se eu, Bom, né? eu posso, e eu falo, eu só me policio pra não me tornar um cara chato que tá isso, a todo isso aí, momento querendo... Isso. Mas sempre que eu tenho oportunidade, de maneira habilidosa, eu vou lá e falo do Senhor, porque você pode falar melhor do que eu, meu pastor. Não é a Bíblia que você fala, é a Bíblia que você vive Isso. que impacta as pessoas. Isso aí. Sabe o que eu acho mais legal? É isso Lá da mesmo. Ilan, que é onde a gente frequenta, a gente tem que falar mesmo, não tem jeito. É. Cara, ninguém pediu pra eu parar de beber. Aleluia. A verdade é essa. E não vamos pedir. Ninguém pediu pra eu parar de fumar. E não vamos fazer isso. Você entende que é diferente? A minha questão era uma coisa assim, cara, que eu me emociono de falar mesmo, porque, cara, era muito impossível, era algo muito difícil pra mim, cara. Eu era refém daquele vício ali, e era algo assim que eu ficava assim, cara, você sabe que quem fuma sabe que não é legal. Claro, Primeiro pelo cheiro, claro. né? Segundo, porque, cara, você sente incômodo. Pô, minha mulher dentro de casa fumava dentro de casa, dentro de um apartamento fechado. Sabe? São algumas coisas sem cabimento. É. Que a gente não tinha essa noção. E simplesmente, através de uma oração dela também, a gente... Vou até contar essa história, como é que foi, né? Legal, fala aí. Né, amor? A gente... Ela falava que todas as vezes que ela ia limpar a minha... Tinha um potinho lá em casa, que eu comecei com um cinzeiro, mas era tanto cigarro que eu passei por um potinho Tupperware que tinha, que era de vidro, e eu batia as guimbas de cigarro ali na varanda e ficava ali. Aquele pote ia enchendo e eu não ia tirando as guimbas de cigarro. Ela falava que toda vez que ela pegava aquilo ali pra limpar, ela fazia uma oração a Deus. Aleluia, glória Toda a vez Deus. ela pegava o potinho, fazia uma Glória oração a Deus, Deus. glória Pegava a o Deus. potinho, fazia uma oração a Que lindo, Deus. gente. Teve um dia que eu acordei do lado dela e falei assim, amor, vamos fazer uma oração? Porque eu sempre fui esse cara, até mesmo antes de me converter, sempre fui um cara muito animado e continuo sendo hoje mais feliz ainda. Mas sempre fui um cara muito grato a tudo. Isso já era do Ian. Eu acordava, vamos agradecer a Deus porque a gente tá vivo, porque até incomoda ela um pouco às vezes. Essa empolgação até é demais, né? Mas assim, eu acordei nesse dia e eu falei assim, cara, vamos fazer uma oração. Aí fiz uma oração, cara, na mesma... Cara, pode falar o que for, mas assim, foi diferente. Veio no meu ouvido, assim, falando assim, para de fumar. Uau. Eu tinha acabado de começar a fazer o projeto podcast. Falei assim, Deus, por que que... o que que mais eu posso fazer, né? Eu sempre fui um cara que falava com Deus, eu tinha uma intimidade com Deus, mas eu não... voado, assim, aí ele falou assim, para de fumar. Aí eu, amor, assim, na maior tranquilidade do mundo, alguma coisa aqui no meu ouvido tá falando pra eu parar de fumar. Aí ela, Deus, você me respondeu por tão isso, rápido. né, mano? É muito legal Não, isso. assim, o diálogo foi esse. Aí eu falei, cara, alguma coisa tá falando aqui. Eu acho que é pra eu parar de fumar, hein? Aí ela, tipo assim, Deus é você, tá me ouvindo, ouviu minhas orações. E aí, não me contou nada, ela só foi me contar depois, né? Bom, E aí sabe, edifica eu a sua peguei, cara, e assim, pra quem fuma, vai se identificar comigo. Eu tinha acabado de comprar 3 maços de cigarro. E aí normalmente era o quê? Largar. Cara, vou terminar de fumar esse aqui É. e depois eu paro. Igual a Cara, dieta dessa. exatamente. Cara, nesse dia eu peguei os 3 maços de cigarro lacrado. Peguei e joguei fora. Aleluia, glória a Amém. Deus. Joguei depois desse dia eu nunca mais fumei. Glória a Deus. E aí tem muita gente perguntando, tá sendo difícil pra você? Não tá sendo difícil. Por incrível que pareça, tem muita gente que vai... Isso parece maluquice, porque era muito difícil. Eu não conseguia parar de fumar. Eu parava 1 dia, 2 dias, já voltava, ficava assim, agoniado. Que legal. Cara, depois desse dia, foi muito fácil. Porque eu nunca mais senti vontade de fumar. Explica isso aí. Explica. Explica aí, pastor Jorge. Não explica. Não, Pô, vocês vão ter que explicar. Não. Olha a resposta. Alguém tem que me explicar. A autoridade do Bom, cara. vamos lá. O que eu explico para você, segundo a palavra de Deus, fala que no momento que você permite que o Espírito age em você e tome a decisão, ele faz isso na nossa vida. Tem uma coisa similar que aconteceu comigo. No meu processo de conversão, eu comecei a ir à igreja, né? Comecei a conviver com os irmãos, só que, como eu trabalhava numa empresa americana, eu viajava muito, então eu trazia muita bebida, mas eu não bebia. Olha o orgulho.
Aquilo era para mostrar para as pessoas, quando iam na minha casa, que tinha um carrinho cheio de bebida. Então tinha 18, tinha 12, tinha amarelo, tinha... Aquilo era pura bobeira e orgulho de homem para mostrar para as pessoas. E um belo dia eu estava lá embaixo, a minha esposa estava lá em cima, com a minha filha, eu estava lá embaixo, trabalhando lá, daqui a pouco eu olhei para aquele carrinho de bebida lotado, de cima e embaixo. E o Espírito falou a mesma coisa que você falou com o cigarro. Joga tudo fora. Você me lembrou isso agora, Ian. E aí eu falei assim, que doido isso. Loucura, né? Mas eu já estava na igreja, então eu já entendia que o Espírito falava comigo, né? Falei, tá bom, senhor. Aí veio, olha só o pensamento do homem, né? Não é melhor eu dar para alguém? O Espírito, se não é bom para você, não é bom para ninguém. Joga fora. Eu peguei aquelas garrafas todas, mano. Despejei tudo na pia da cozinha. Aí aquele cheiro... Minha esposa, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Aí desceu tá bebendo, a guarda. depois de velho. Depois de convertido. Aí quando ela chegou, viu aquilo, meu irmão, ela levantou no céu, agradeceu a Deus. Amém. Por quê? Porque também já estavam orando por aquilo. Para que aquilo está na nossa casa? É isso. Entendeu? É exatamente isso. Porque se a gente porque se a gente deixar brecha, né, cara? Não tem jeito. Talvez se eu deixasse ali o maço de cigarro e não jogasse fora, eu tivesse uma recaída, Com algo certeza. nesse sentido. É. Porque a gente tem, cara, isso eu vou até te passar a palavra também, mas assim, cara, o que eu mais falo, você fala muito sobre isso no teu Instagram, eu falo muito sobre isso, a gente tem a nossa parte também. Tem. Claro. Isso, falando de homens agora, cara, pô, o que eu mais vejo, isso me incomoda, cara, de verdade, é a falta de posicionamento dos homens, cara. É isso. A gente tem que se posicionar, porque a gente... É muito fácil a gente pedir. Ah, não, fica tranquilo, porque Deus falou que ia fazer. Gente, você tem que se movimentar para a tua bênção chegar. Isso. Né? Então, assim, até falando para o mundo dos negócios, eu sempre falo, acabo passando para o mundo dos negócios, cara, eu tenho que me movimentar. Como é que eu vou trabalhar com marketing e não vou mostrar o meu trabalho? Tem muita gente que tem vergonha de postar. Eu tenho que postar. Lógico. Eu trabalho com isso. É isso. Como é que eu não vou mostrar o meu trabalho? Então, assim, às vezes por medo, o medo ele paralisa a gente. Sim. Vergonha, eu vejo homens com vergonha de falar, gente. Vocês têm que falar. Ninguém vai fazer por você. Isso aí. Né? Se Deus prometeu, mas você tem que fazer. Tem que fazer. A verdade é essa. E o milagre, ele vem em decorrência de um passo que você dá. Você tem que dar o passo. Se você não der o passo, o milagre não vai acontecer você estando parado. Trazendo um ponto sobre o Espírito falar conosco, a gente tem que estar muito atento. E quando a gente vive uma vida de oração, a gente se torna cada dia mais sensível. E aconteceu comigo há um tempo atrás, quando eu ainda fazia um uso de bebida, de cerveja sem álcool. E aí eu comecei a querer mostrar para as pessoas que era possível, sim, tomar uma cerveja, mas sem álcool. Hoje, Deus tirou isso de mim através de um irmão da Ilan. Amém, Rômulo. Que me exortou e falou, ei, cara, eu entendi a sua intenção, Rômulo, você tá me assistindo, cara, obrigado por isso. O Rômulo é uma coração bênção. ensinável. Rômulo, Bênção. queremos você aqui. Isso. É isso, a gente tem que ter coração ensinável para cair o nosso orgulho. E aí ele falou, cara, a tua intenção tá sendo muito boa, de mostrar pro cara que ele não precisa do álcool. Mas você já pensou pelo lado que o cara que não bebe, ele pode começar a ativar nele uma vontade de beber essa tal cerveja sem álcool e dali ele passar por um pior? Exatamente. Eu falei, cara, que isso, eu nunca tinha pensado por esse lado. Parei. Então, desde então eu parei, eu nunca mais, inclusive, bebi mais cerveja sem álcool. Mas um determinado dia, eu já tinha parado de beber, eu já tinha me convertido, e eu fiz um pedido no Zé Delivery de algumas cervejas sem álcool no meio da minha família. E aí, quando a cerveja chegou, eu fui abrir a primeira, eu percebi que aquela cerveja tinha álcool. Eu falei, caraca, o cara mandou errado. Aí vem um lado meu falando assim, bebe ela assim mesmo, não tem problema não. Aí o Espírito Santo falou, ei, negativo, não faça isso. Eu falei, que isso? Fiz exatamente igual. Joguei tudo fora. Mas olha o detalhe. É na sutileza mesmo. É na brecha. É na brecha. É na brecha. Então a gente tem que estar atento, sensível ali em oração, porque é um detalhezinho que o inimigo se aproveita para poder querer te colocar de novo
por que eu não posso pensar que talvez se eu tivesse tomado um gole daquela cerveja eu pudesse ter me ativado para voltar ao que eu era? Sabe? Então, a gente tem que estar atento aos mínimos detalhes. E sobre o milagre, é exatamente isso. Você tem que dar o passo, você tem que se mover, você tem que honrar o nome dele, você tem que elevar o nome dele onde você está, porque é ele que abre a porta. Perfeito. É ele que abre a porta. E o que ele espera é exatamente isso. Sabe? É um passo de cada vez. Isso. É isso. E você falou, engraçado isso. Tem muita gente que me pergunta, e pergunta mesmo, cara, mas, pô, você parou de beber por quê? Que é errado? Não, porque eu, Ian, eu sei dos meus limites, cara. Eu sei que se eu voltar... se eu beber uma cerveja, eu consigo beber uma cerveja? Tu, quando bebia, tu conseguia beber uma cerveja só? Então eu não bebo. Eu não tenho nem vontade, a verdade é essa. Quem me pergunta fala, cara, eu não sinto vontade. Né? Mas caso se um dia eu me sentir à vontade, é a resposta que eu vou te dar. Uhum. Isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Não vai, isso cara. vai te acrescentar? Você nasceu necessitando disso? Não. Claro que não. E o Senhor apresenta isso pra gente. Né? Com certeza. Eu vou te falar uma coisa agora. Hoje, com uma experiência, eu falo para vocês, se vocês continuarem assim, vai chegar um momento que vocês não vão mais correr nenhum risco nisso. Amém. Não vão, porque o Espírito selou tudo. O que eu chamo do momento ainda que alguém possa ter, eu vou pedir, não vou pedir, fico na decisão, isso ainda é um processo na caminhada, tá? Por quê? Esse processo na caminhada é que ele permite que o Espírito domine e elimine todas as nossas tentações, as nossas fraquezas do velho homem, tá? Algumas pessoas têm uma confusão, falam assim, não, me batizei, agora é plug and play. Não é. A caminhada, ela é constante, mas chega um momento que você começa a viver uma plenitude. E é isso que a gente tem que buscar, esse momento da plenitude. E o Espírito Santo vai definindo isso. Então, para você, hoje eu não tenho nada sobre isso, nada. Né? As minhas questões são outras, são provas, né? Algumas tentações, mas nada do velho homem, entendeu? Perfeito. Mas por quê? Porque esse é o objetivo que o Senhor quer nos direcionar, entendeu? Maravilha. Então fiquem tranquilos, continue, porque vai chegar um momento que vocês nem vão perceber, vocês vão viver uma plenitude no Espírito Santo. E por quê? Porque está linkado nessa palavra que é a base que despertou no meu coração a questão de ministério de homens. Está em Mateus 7:24. Aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Daí vem o On The Rock, entendeu? Então, essa é a rocha. E o que a gente faz? Nós começamos a caminhar, começamos a ser tratado pelo Espírito do Senhor para que ele comece a construir a rocha dentro de nós. E essa rocha vai se solidificando, vai crescendo e vira uma base. Acabou, a casa não vai cair. Amém? Amém. Amém. Pastor Jorge, agora eu queria te perguntar, cara, que eu tô com uma... eu e o Léo, a gente veio conversando sobre isso. Eu falei assim, cara, com o que ele trabalha, Pastor Jorge? E aí eu queria até fazer essa pergunta, até para você falar um pouco do teu trabalho também. Aqui também é um podcast que a gente fala sobre negócio, fala sobre trabalho e principal, né? Cara, como é que você... né? Isso é uma grande dúvida, acho que não só minha, de todo mundo. Porque, assim, na minha cabeça, vou te explicar como leigo, tá? Pastor era pastor e acabou. Ele vivia para isso. Mas, pelo que eu entendo, pouco tempo, né, de Ilan e tudo mais, os nossos pastores, você e o pastor Júnior, vocês também trabalham. Então, assim, eu queria entender, cara, primeiro, com o que você trabalha, até mesmo para que você possa divulgar o teu trabalho para quem está nos ouvindo. Mas, assim, como é que você concilia o teu trabalho, o teu ministério, a questão de você ser pastor? Como é que é isso dentro da tua empresa? Você recebe alguns ataques? Eu quero entender esse meio de campo aí. Como é que tu resolve isso tudo, meu irmão? Vamos lá. Hoje eu sou gerente comercial de uma empresa multinacional, uma empresa chilena. Eu atendo grandes clientes, né, como Petrobras, segmento de óleo e gás. Cara. E o período de trabalho meu é meu período de trabalho. Maravilhoso. Então, ou seja, eu tenho meus clientes, eu tenho as minhas obrigações com a empresa, dentro do horário. Eu não permito que as coisas
se misturem. Perfeito. Eu tenho uma responsabilidade, eu sou um funcionário CLT, então eu tenho Perfeito. responsabilidade com a empresa. Perfeito. Eu tenho que cumprir as determinações, Você os tem que critérios, prover, né? Para tua família. tem não que tem? prover, tem É que dar isso. resultado, porque É venda, isso. tem que dar resultado. E para dar resultado é aquilo que vocês falaram, tem que fazer, tem que planejar, É isso tem aí. que visitar os clientes, tem que prospectar, tem que, né, de uma certa maneira, influenciar com o portfólio da minha empresa. Então, isso para mim tá até. O que eu faço com o Ministério Pastoral? É tudo fora dali, né? Então, à noite, quando eu não tenho alguma demanda no trabalho, é à noite e no final de semana e feriado. Então, é full time, né? Que acontece final de semana e feriado, o atendimento, e à noite fora do meu trabalho. Eu não pego demandas do Ministério Pastoral da Ilan para interferir dentro do meu rotina de trabalho, e o pastor Felipe Maravilha. sabe disso, né? Então, e por quê? Senão eu também estava agindo errado. Por exemplo, hoje, que nós estamos gravando aqui, eu estou de férias. Amém. Entendeu? É isso. Então, ou seja, isso me dá tranquilidade para a empresa, para os meus diretores, né? Eles já sabem que eu sou pastor, eu não falei, mas Deus, ele acaba fazendo isso, né? Então, ele revela, né? E quando ele revelou, foi muito interessante, foi até cômico. Eu estava numa sala junto com os outros gerentes comerciais, a gente conversando, e o meu celular começou a tocar, a tocar um Salmo 91. De repente. Do nada. Do nada. E aí uma daquelas gerentes comerciais falou: Ô Jorge, tá tocando aqui, o que é isso? Aí já ficou aquele meme, né? Pô, é o homem do Salmo, é o Salmo. E aí começou a gerar curiosidade nas pessoas. E aí sempre que eu podia, mano, eu orava. Você aceita uma oração? Por quê? Porque a minha empresa também tem compliance, né? Então a gente tem que respeitar. Tem que seguir Com certeza. isso. E é o que eu falo. Esse é o testemunho do cristão, cara. O cristão que entra e fala, não. E, cara, você tem que voltar para a palavra. É isso. Se você for em Romanos 13, você vai ver que nós devemos honrar os governos das nações. Se a nossa nação tem essa lei, eu tenho que cumprir essa lei. Amém? Então, mas tinha pessoas que queriam. Amém. Então, eu vou orar por você. Perfeito. E aí o Senhor agia. Então, as pessoas começaram, a curiosidade dela foi aumentando e acabaram descobrindo que eu era pastor. Que E maneiro. hoje é normal, graças a Deus. E o pessoal ficou zoando no início, assim, fala pastor. Não. Pelo contrário. Mas sabe o que é? Sempre quando você tem algum tipo de insegurança, ou você tem medo, vergonha que revele para você o teu ministério, se você aceitou Cristo ou não, o Senhor, ele tira a mão disso aí. Por quê? Jesus, ele foi categórico. Se vocês tiverem vergonha de mim, eu me envergonharei de vocês. Né? Perfeito. Então, o que acontece? Quando você não tem isso, ele age para constranger o coração das pessoas, porque, na verdade, não é para ninguém zoar. Porque, pô, eu vou zoar o cara porque ele é Vasco? Não vou. Depende. Não vou, coitado. Eu convido ele para ser Flamengo, mas no nosso caso, né, Léo? No nosso caso, tudo bem. a gente convida para ser tricolor. Mas, olha só, então, gente, não tem esse sentido, né? Então, se você faz as coisas de acordo com o que o Léo falou, andar na palavra, fazer o correto que o Senhor nos orienta, ele está junto conosco e ele vai nos honrar, ele não vai nos deixar ser envergonhado. Perfeito. Amém? Amém. Que legal, cara, saber disso. Assim, agora eu fiquei muito feliz, porque tem 3 homens comerciais aqui. Tem. A gente tem que pensar nisso. Caraca, que potência, meu irmão. Cara, eu sempre, assim, hoje eu atuo sozinho, né? Hoje, só para vocês entenderem como funciona, né? Hoje as empresas me contratam para que eu aumente o faturamento delas. É basicamente isso. Só que eu sou um cara mega, hoje eu tenho equipe e tudo mais, mas assim, cara, mega comercial. Sempre foi minha vertente. Eu já até tentei ficar no cantinho aqui, mas eu não consigo, cara. Eu tenho que falar. Claro. Né? Então, e foi legal que a gente falou do vídeo que o Léo viu meu e postou e repostou, que logo quando eu comecei a caminhar também. A gente tava naquela série Movie. Sim. E aí eu comecei a fazer caminhadas pela manhã.
E eu comecei a trazer a caminhada fala também, falar enquanto eu tava caminhando. E aí gerou esse vídeo que o Léo foi um dos vídeos que o Léo postou, e eu falei exatamente isso. Cara, eu vou falar de Deus sim, e agora eu vou ser o marqueteiro de Jesus. Vou falar dele. Que bom. Se é marketing, por que não fazer o marketing bom, de graças Deus, a Deus. né? E aí tudo isso que eu falo, ele acaba que depois ele volta pra mim com o teu convite. Logo quando você falou, eu falei assim, cara, pô, se eu tenho o dom ali de potencializar as pessoas nas redes sociais, cara, é o que eu vou fazer, é o que eu vou potencializar. E aí, tem de acordo com o vídeo, lá atrás no vídeo eu falei, cara, eu vou sim, vou ser o gestor de tráfego de anúncios, né? Vou fazer anúncio para Jesus agora, porque agora eu entreguei a minha vida para ele. Então, assim, cara, é uma coisa interligada à outra, né? E é legal porque eu levei essa situação para o On The Rock, eu fiz essa explanação lá, que quando eu também, recém-convertido, e hoje eu continuo ainda falando muito e sempre vou falar, quando eu comecei a falar do Senhor nas minhas redes sociais, eu ouvi de 3 pessoas assim, cara, você vai ficar falando de Deus, você vai perder seguidor, você vai perder engajamento. Eu falei, cara, eu tô nem aí. Eu não tô nem aí, porque assim, não é só por falar do Senhor, eu quero falar daquilo que tá me fazendo bem. Isso, tá cheio. Eu tô cheio, a minha conversão, eu quero que outras pessoas também Aleluia. sintam o que eu tô sentindo. Então eu vou falar e eu não tô preocupado se eu vou perder seguidores, o meu foco não é esse. Cara, o Senhor tem feito tantas coisas na minha vida que eu tenho que falar para as pessoas, pelas minhas redes sociais, através dos meus atos, das minhas ações, mas eu quero falar. E a gente sofre muito com isso. Quando você perguntou para ele como é que é lá a questão de pastor, porque eu também tinha esse falso entendimento. Cara, aqui é pastor, peraí, vamos tratar diferente. Peraí, pelo contrário. Pelo contrário, se é homem de Deus, a gente quer estar perto, Perfeito. a gente quer colar. Hoje a gente faz isso, né? Pô, deixa eu colar junto aqui. Mas isso. quando a gente não tinha esse entendimento, a gente achava exatamente o contrário. É verdade. Né? Então, são mudanças que o Senhor faz na nossa mente quando a gente se converte, que a gente começa a olhar o mundo por uma outra perspectiva. Exatamente. Com certeza. É diferente. Você olha, você pensa, cara, eu pensava desse jeito, mas hoje eu penso completamente diferente. Como é que eu pude pensar dessa maneira? Mas isso aí é o agir do Senhor. É uma metanoia, né? Metanoia, total. Metanoia. Total. Léo, tu me lembrou uma coisa tremenda. É engraçado, é legal isso. É bom, bate-papo que é bom. começa a me lembrar. Eu me lembro que, pô, ambiente de trabalho, homem, né? Até mulher também, mas mais homem, fala muito palavrão, né, mano? E aí, eu falava palavrão antes. Nossa, eu falava muito. Eu Né? falo muito palavrão. Mano, Eu tenho que... a minha vida mudou. Eu não consigo falar mais um palavrão. Né? Depois, foi uma das primeiras coisas que mudou na minha vida, foi isso, foi linguajar. E aí, no meio daquele papo, um montão de homem, que me fazia mal, mas o Espírito Santo tinha me orientado. Olha só, não seja radical. Você teve o seu tempo, as pessoas também têm um tempo. O tempo dela pode ser maior que o seu. Calma. Cara, quando eles descobriram o cara, pastor, eles falavam palavra, perdão, pastor, perdão. Não, fica à vontade. Perdão. Muito bom. E aí eu estava vendo que o ambiente começou a mudar. O palavrão começou a diminuir, cara. Que legal, Glória. cara. E eu não falei nada. Nada. Entendeu? Eu falei, Senhor, tu é tremendo. Se isso, nós ele obedecemos ao Senhor, Ele faz, cara. Exato. Entendeu? E aí, isso aí pega um gancho de tudo que a gente falou até agora. Cara, é muito mais do que ele falar que... não pode falar palavrão. Ele não fala. Não falo. Entende que é diferente? Eu não falo. Então, a palavra que eu ia falar, eu substituo. É isso. E é exatamente isso. E as pessoas começam a perceber. Né, Léo? Pastor, é engraçado você falar isso. A primeira pelada, né, amor? Primeiro futebol que eu fui da Ilan, eu cheguei em casa, tava ela e minha sogra no sofá. E aí, como é que foi o futebol? Eu falei, horroroso. Pode xingar ninguém. Pelada de crente é essa, gente. Não posso xingar, não posso falar. Né? E hoje, cara, pô, olha que loucura. A gente teve essa semana, inclusive, um jogo, né, da Ilan contra uma célula lá, que é importante isso, a comunhão, né? A gente tá próximo. Cara, eu falei assim no final do jogo, falei, sabe qual que é a minha maior vitória do jogo? A gente ganhou o jogo, né? Mas a minha maior vitória, eu não falei um palavrão.
Eu não arrumei uma confusão aqui no Bacana. jogo. Eu era aquele cara, assim, sempre fui um cara muito... Eu não era brigão, mas dentro de campo, esquece. Eu mudava a minha personalidade. Eu queria, porque eu queria ganhar, porque não sei o quê. Cara, acabou o jogo, né? Eu fui eleito, inclusive, o melhor da partida, mas não foi nem por conta de... Eu falei assim, minha maior vitória foi... Eu falei com todo mundo que tava lá. Foi não ter discutido. Eu não discuti com ninguém. Eu não levantei a voz, eu não falei com ninguém. Eu não disse... Cara, sabe? Terminou um ambiente gostoso. Eu me vi, cara, no meu primeiro futebol que eu fui na Ilan, lá o da Ilan e tal, e aí eu falei, caraca, vou ter que ir de novo, porque algo tem que mudar em mim. E aí eu fui. Cara, e, pô, a gente, antes de começar o futebol, a gente reuniu os dois times. A gente fez... Eu puxei a fala pra falar, gente, olha só, lembrando que a gente realmente tá aqui, mas o nosso objetivo não é ganhar a partida. Nosso objetivo é que, através desse jogo aqui, a gente mostre muito mais do que a gente ficar falando, né? Através das nossas atitudes, quem a gente é. Cara, aí depois eu cheguei em casa e falei assim, olha como é que são as coisas, velho. Lindo, E né? assim, em pouco tempo. Que tem muita gente que acha, cara... A verdade é essa, eu falei sobre isso essa semana. Tem muita gente que acha que só vai também... Isso é um outro assunto que eu vou falar, na verdade. Que vai receber a bênção através só de um pastor, talvez. Ou só de um... Cara... Tu tem essa oportunidade agora. Essa oportunidade que a gente está tendo de viver o que a gente está vivendo aqui, você que está desse lado, você pode ter agora. No seu íntimo aí, de onde você estiver assistindo a gente. Exatamente. Você pode ajoelhar, você pode olhar, só falar com Deus. Isso aí. Né? Cara, assim, é uma coisa que tem muita gente... Eu tô falando isso porque tem muita gente que não entende o tangível, que é tangível, que é só você falar. Tangível. Sim. Através de Jesus que morreu pela gente, Isso aí. ele criou uma relação direta com o Pai. Só fala, só pede. É isso A aí. conexão verdade é essa. o relacionamento ele é vertical, né, meu pastor? Se eu estiver errado. A conexão ela é vertical. O E relacionamento todos com nós Deus é vertical. É isso. temos acesso. Todos nós. E graças ao Senhor Jesus, que ele rasgou o véu. Ele quebrou todos esses tabus. Você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa se consertar. Quando o Senhor fez o sacrifício na cruz, né, pagou todos os nossos pecados e foi ressuscitado, ele rasgou o véu. Então, através dele, nós falamos com Deus a hora que nós queremos, a hora que nós precisamos. Mas uma coisa é certa, só através dele. Só através Por isso dele. que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E é engraçado, cara, como as coisas são engraçadas, né? São as famosas Jesuscidências que a gente fala, né? A gente estava aí, acho que um mês atrás, nem um mês atrás, que deve ter algumas semanas atrás, no encontro com Deus. Puxa. E você falou exatamente. Qual foi a tua palestra? Exatamente, foi a cruz. A cruz. E eu tava lá assistindo. Cara, verdade, que loucura. É verdade. Né? E a gente tá falando a mesma coisa. Ah, Aqui agora é tremendo, né, cara? a cruz é... Gente, se todo o povo brasileiro tivesse a visão real da vitória e do sacrifício que Jesus fez por nós, eu tenho certeza que nós estaríamos vivendo uma sociedade totalmente diferente. Sim. É tremendo. A cruz é uma coisa linda que o Senhor fez com um monte de sacrifício. Nenhum homem na face da terra passou por que ele passou e nem vai passar, entendeu? Por tudo que ele passou. E ele passou com amor no coração, com o objetivo do Pai de proporcionar para a gente um relacionamento verdadeiro com Deus. E ele conseguiu. Amém. E é tremendo, porque eu tenho um primo, cara, sei que você vai estar assistindo aí, eu te amo, cara. E eu estou muito feliz por ser a resposta de oração. E eu falei com ele essa semana, que eu oro pela vida dele a todos os dias, para que ele descubra mais, ele conheça mais sobre tudo que é o Senhor. E ele está em um processo porque ele tem assistido aquela série, The Chosen. E aí ele começa a entender a história, ele começa a se aguçar, a se aprofundar, ele começa a se constranger com a história, e ele começa a olhar de uma outra maneira. Cara, isso é fantástico. É fantástico mesmo. Todo ser humano tem que conhecer. Tem que conhecer. Porque enquanto você não conhece, você vive um mundo de escuridão. Exato. Essa aqui é a verdade. Que é verdade. E quando a gente descobre a luz, né, que a luz chega em nós,
A gente quer fazer isso, a gente É o que começa a a gente tá queimar, a gente vivendo quer falar, porque a gente vê que nada pode nos parar quando nós estamos com o Senhor. É verdade. Não existe vício, não existe cadeia. Não A existe. gente ressignifica tudo. Isso é Exatamente. bom demais. Bom Bom demais. demais. Aí que está o propósito da grande comissão, Sim. que Jesus orientou, né? Pregar o evangelho a todo ser humano na terra. É isso. Não é isso? É em todo É lugar. isso. Esse é o nosso objetivo. Agora, como? De várias maneiras. É isso. Não é isso? Aqui, ó, podcast, né? No tete-a-tete, num post, num papo, num café, na igreja. Então, é multiforme, cara. É isso. Show de bola. Dando sequência aqui no nosso bate-papo. Que bate-papo gostoso, né, pastor? Muito, muito. E aí, Leozão, tá à Coisa linda. vontade? Pô, Tranquilo, né, Super cara? à vontade. Vou te falar, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. A verdade é essa. Quando eu iniciei esse projeto aqui, sempre tudo começou por um sonho. E hoje ver vocês aqui, cara, realmente é a materialização desse sonho. Tá falando do que eu quero. O meu propósito desse podcast, inicialmente, foi o que eu falei já, né? Pra não ficar redundante. Mas assim, cara, nunca foi visualização, nunca foi viralizar. Pelo contrário, tinha que ter um propósito. Pô, tá aqui com dois homens de Deus, Amém. falando de Deus, não tem propósito Amém. maior do que esse. Eu acho que eu tinha que estar aqui, eu acho que esse encontro aqui tinha que estar acontecendo, e eu tô muito feliz. Então, assim, dando sequência, cara, vou perguntar agora pra você, Léo, que você é um cara, assim, que eu me inspiro muito, assim, eu falo isso direto com a minha esposa. Obrigado, mano. Você é um cara que eu te acompanho, assim, ferrenhamente nas redes sociais. Tudo que você fala nas redes sociais, eu compro as ideias, porque é muito parecido. Você também se viu em mim, eu me vejo em você o tempo inteiro, né? A gente até falou essa semana sobre ser intencional. Eu comentei até com ele, falei assim, cara, a gente tem que estar mais próximo mesmo, Sim. né? As nossas esposas têm que ser amigas, porque a gente, Sim. Isso. quando a gente era do mundo, a gente tinha festa pra caramba, meu irmão, tinha Exatamente. churrasco o tempo todo. Por que agora que a gente não... Sim. Vamos estar juntos, vamos fazer Isso. churrasco. Porque tem muita gente que acha que cristão é careta. Não é não, a gente Sim. gosta de dançar, Gosta. gosta de festa, gosta de estar junto. Vem né? pra Ilã pra você Vem saber. pra Ilã, cara. Faz esse teste. Mas é isso, cara. Queria abrir um espaço aqui pra você, porque além de mim, cara, eu sei que tem muitas pessoas que ouvem o que você fala e tem isso como, cara, um cara que pô, o que esse cara fala faz sentido, assina embaixo, eu compraria o que esse cara tá falando. E, pô, eu sei que você tá vindo com o teu projeto de lançamento também, né? De mentorar outras pessoas. Eu já vou ser o teu primeiro aluno, com certeza, né? Mas eu queria que você pudesse falar para as pessoas que estão te ouvindo, né? Esse espaço, abrir esse espaço realmente para você falar desse teu projeto, que é algo que queimou no teu coração, assim como o meu podcast queimou no meu, esse teu projeto também tá queimando aí em você. Pode ficar à vontade. Legal. Então, eu tenho empresas no segmento de seguro veicular, monitoramento e rastreamento, e eu também tenho outros negócios em paralelo, veículo, em Uber, essas coisas, mas hoje o meu grande foco é contribuir para o desenvolvimento de pessoas. É uma questão de propósito mesmo, sabe? Legal. Porque eu vejo tanta gente com potencial, mas que não é explorado por uma falta de conhecimento. E me foi chegado essa possibilidade do conhecimento. Eu faço uma menção muito honrosa ao meu sócio, sim, porque ele foi o cara que me alertava quando eu estava no meio de um ambiente que não tinha produtividade de crescimento e falou, ei, cara, não estou dizendo para você ficar longe dos seus amigos aqui, mas procura estudar, tira um momento para estudar, para crescer, para evoluir, para fortalecer o teu espírito. Isso. E isso, aos poucos, foi me pegando e eu comecei a tomar gosto pelo conhecimento. Mas eu posso afirmar para vocês categoricamente que eu tomei esse gosto pelo conhecimento quando eu consegui entender que a minha vida caminhava e deveria caminhar sem os vícios. Porque eu eliminei esse espaço do vício e eu comecei a mergulhar em conhecimento. E hoje eu já contribuo com algumas pessoas nesse desenvolvimento, tá? Eu tenho algumas pessoas onde eu tenho umas metodologias, eu ajudo elas no que diz respeito a todos os principais pilares da vida, que é espiritual, saúde, emocional, mental e financeiro. Porque tudo isso está interligado. Com certeza. Então, o objetivo é contribuir com conhecimento, com tudo aquilo que eu passei tropeçando,
para contribuir para que essas pessoas não tropecem naquilo que eu tropecei. Então, hoje eu venho desenvolvendo esse trabalho, como você bem falou. Vou lançar em breve, tá? E eu tenho certeza, porque esse objetivo, óbvio, a gente também tem o cunho financeiro, mas esse objetivo principal, ele é o de propósito. Sabe? É falar o quanto o Senhor, o amor dele queima em mim, o quanto isso mudou a minha vida. É mostrar através da atividade física o quão isso vai mudar a sua vida quando você está bem fisicamente. A consequência da tua melhora física mentalmente. Sabe? O teu espírito forte, ele te blinda de uma série de intervenções que o mundo secular traz para você. Então é um todo. Então hoje eu tenho focado muito nisso e aí eu mergulho todos os dias, eu estudo muito, eu leio todos os dias, eu treino todos os dias, porque eu penso o seguinte, a gente tem que ser o exemplo. Se a gente quer mentorar outras pessoas, a gente tem que ser o exemplo. Então eu tenho que ser o exemplo, um cara referência em saúde, referência espiritual, referência... Por quê? Porque eu tenho certeza que isso impacta. O que impacta, e você está aqui melhor me dizer, é o seguinte, você faz. Você é. Exatamente. Deixa eu olhar. A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega, por exemplo, numa igreja, a gente olha para o nosso pastor e fala assim, deixa eu ver se o nosso pastor... Com certeza. Ele lê. A gente vê como é que é a vida dele. Ainda mais quando a gente tá chegando, a gente... Vê se esse cara é de verdade. A gente vê essas paradas. Então, hoje o meu foco é esse. É contribuir para o crescimento de pessoas, sabe? Então, em breve eu vou lançar e eu tenho certeza que Tu vai tem que escrever um livro, Léo. Tá no projeto também. Isso. Aí, ó, eu vou falar aqui como um cara que segue mesmo, sem errar, né? Sem errar. Tem jeito, essa é a frase do cara. Sem errar. Aqui do Benzer Marketing é marketing sem mimimi. Por que eu coloquei essa parada? Tem gente que me pergunta, marketing sem mimimi. Porque, assim, muita gente no mundo do marketing começa a vir com um monte de história. Pastor, frase feita. Fórmula, 5 passos, sabe essas coisas? 5 passos para você melhorar o marketing. Cara, o marketing nada mais é do que entender qual que é a demanda do meu cliente, o que ele precisa e executar. O marketing no final do dia não é o post de Dia das Mães, que tem gente que acha que é isso. As pessoas me contratam hoje, Léo. O que eu costumo falar assim, é diferente você lidar com um cara que às vezes é social media, ou um cara então que é só gestor de tráfego, que ele vai falar só disso. Você não contrata o Ian, o Benzer Marketing, para isso. Você não contrata para ficar bonito. Tem muita gente que fala assim, você trabalha com marketing, negócio de Instagram, né? Cara, ficar bonito é uma parte do meu trabalho. Na verdade, o que eu vou fazer é potencializar o teu negócio. Se o teu cliente, até parafraseando aqui um grande empresário, Alfredo, que é o cara que eu sigo muito, qual que é o marketing hoje para uma drogaria? Uma farmácia? Você tá vindo com o teu carro. Vamos lá, pastor João. Tá vindo com o teu carro. O que faz você parar numa farmácia hoje? Estacionamento. Estacionamento. Então, o marketing no final do dia é isso. Então, por isso que hoje você vê as farmácias ficando menor com o estacionamento gigante. Então, é entender isso. Que, na verdade, o marketing no final do dia é isso. É entender a demanda do teu cliente, né, e solucionar. Então, eu sou um cara que as empresas me contratam para eu poder potencializar isso. Vai ficar bonito no processo? Vai ficar bonito, mas esse não é o meu trabalho. Né? Ficar bonito, o Instagram lá bonitinho. É uma consequência, postagem, né, do Dia dos Pais. Isso está no cronograma. Mas isso não é o que vai fazer diferença no jogo. Entendi. Beleza? E agora, quero saber de você, pastor Jorge. É muito bom estar com você aqui. De verdade, assim... Você é um cara muito responsável por esse meu processo também, né? Eu acho que você nem sabe disso, mas todas as vezes que você chegou na Ilan, você me cumprimentou. Eu nem sei se você sabe disso, mas assim, isso até mesmo quando você não me conhecia. No meu primeiro dia, você foi lá e me cumprimentou. Por quê? Eu estava sentado num lugar errado entre aspas, né? Eu sentava sempre num lugar ali que era da liderança, mas eu não sabia. Eu achava que aquele lugar estava sempre vago. Você me viu sempre lá na frente. Tranquilo. Não tem isso, né? Mas você entendeu? Eu sempre estava sentado ali. Por incrível que pareça, você sempre passava ali e sempre me deu
Opa, é muita emoção aqui, mas sempre passou por ali e sempre me deu um abraço. Isso desde o meu primeiro dia, você e o pastor Júnior. Eu falava assim, pô, esse cara toda hora fala comigo, mano. Que engraçado, né? Realmente a gente sente essa preocupação, né? Vindo de vocês ali da Ilan. Cara, isso é algo diferencial mesmo. Então, assim, você tá aqui hoje, cara, é super especial pra mim. Você faz parte dessa caminhada. Também. E eu queria entender, cara, hoje, pra quem não conhece, cara, o pastor Jorge, ele é líder do nosso Ministério de Homens, no qual eu faço parte também hoje, graças a Deus. Eu queria que você falasse um pouco desse Ministério de Homens, a importância dele na igreja. E eu queria que você falasse com os homens que estão nos assistindo. Né? Inicialmente, você pode até falar do Ministério de Homens, depois falar do Ministério de Famílias também. Então, assim, cara, fica à vontade, esse é um espaço para você realmente falar. Tem homens nos assistindo. Amém. Então, assim, é isso. Fica à vontade, abre teu coração. Como bom. Falando de Ministério de Homem, aí eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás, antes da Ilan, que eu tive uma experiência muito bacana, onde eu aprendi a ministrar homens. E como é que você aprende a ministrar homens? Quando você se permite ser ministrado. Isso é uma chave. Né? Não é porque eu sou pastor que eu vou entrar e começar a ministrar homens sem antes ser ministrado. Isso é interessante, um dado interessante. Todo não sabia líder... disso. Todo pastor precisa ser ministrado em cada etapa da sua vida. Se é uma mulher, ela precisa ser ministrada como mulher, por alguém mais experiente, para que ela possa aprender. Se é um homem, é a mesma coisa. E eu fui ministrado. Então, eu participei de um ministério de homem muito forte na igreja anterior a Ilan, que foi a CB Rio, Igreja Batista do Rio de Janeiro, onde tinha um líder lá, que era o pastor Gladys, que hoje ele está conosco. Pastor, né? Gladys, lá na Ilan, que legal. Né? E ele montou uma equipe muito boa e eu participava dessa equipe, fui ministrado por vários homens lá, que hoje cada um está dentro de um lugar, de uma igreja, ministrando homens e ministrando também sobre isso. E cresci muito nesse processo. E nós formamos uma grande equipe onde cada um ministrava pelo menos 10 homens. Então, fui ministrado, aprendi a ministrar, vi o processo de ministração. E aí, hoje, eu sou líder de um desses ministérios dentro da Ilan, porque lá na Ilan funciona sempre como uma organização global, né, que nos ajuda na direção, nos conceitos, né, da visão da Ilan. E cada Ilan, são 11 Ilans hoje, 12 com online, cada Ilan tem um líder de ministério no Rock. Eu sou hoje o líder da Taquara, né, que está debaixo da liderança do pastor Júnior, mas com o propósito de gerar líder, assim como o Léo falou. Né? Eu não vou ficar líder muito tempo, não é objetivo, porque eu preciso gerar líder. Por isso que você foi convidado a participar da liderança. Que legal. Os outros estão participando também da liderança e, perdão, eu vou convocar mais outros, né? Até que a gente consiga entender e consiga colocar o líder e o co-líder, mas que haja uma equipe. Cara, homem, não dá para você liderar sozinho. Sim. Homem dá trabalho. E a gente sabe disso. Né? Somos homens. Né? Somos homens. Sabe que a gente dá trabalho. Nós damos trabalho. Por que a gente dá trabalho? Porque Deus nos criou para ser guerreiros. Nos criou para ser sacerdotes reais. Dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho e dentro da igreja. Então, quando o homem entender que ele é uma coluna aonde ele estiver, ele vai entender que ele precisa de apoio. Ele não pode estar sozinho no ministério de liderança. Perfeito. Né? Pegando um gancho no que você falou, eu queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Acredito também que seja uma curiosidade de quem está nos assistindo. Que você explicasse de fato. Tem muita gente, ainda mais no mundo conturbado que a gente está vivendo, e aí você, às vezes, a gente fala, às vezes, o homem é o sacerdote da sua casa. Isso. E aí, um monte de gente se revolta. Homem, mandar, que não sei o quê. Eu queria que você explicasse... O conceito do machismo. Eu queria que você explicasse, até mesmo, pode até ser direcionado para quem está nos assistindo. Eu acho que é realmente um conteúdo muito impactante de você falar, e, pô, você com a sua experiência vai sanar a minha dúvida, e eu acredito que de muitas pessoas que estão nos assistindo. Com certeza. Então, eu quero começar com um versículo que está em 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 8, que fala o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, da sua casa, da sua família,
especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Isso já é uma base do que é ser um sacerdote dentro da sua casa. O papel do sacerdote da nossa casa não é um papel de machista, um papel de eu mando e todo mundo me obedece. Não é, pelo contrário. O papel do sacerdote da sua casa é você proteger a sua família, começando pela sua esposa. É o papel de você prover tudo que a sua família precisa. Ah, pastor, mas, poxa, hoje a esposa trabalha. Amém, glória a Deus, que trabalhe. Que aumente a renda. Louvado seja Deus, mas você não deixa de ser o provedor. Você não vai trocar os papéis. Por exemplo, hoje a gente vai ter um papo de casal lá na Irlanda Taquara. Verdade. Né? E nós vamos estar lá juntos. Né? E nós vamos falar sobre papéis. Porque tem muito homem fugindo do seu papel e se acomodando e as mulheres tendo que fazer o papel dele. Você acha que as mulheres gostam disso? Eu posso perguntar para ele aqui. Claro que não. Só que, em alguns casos, a gente vê que a mulher está sendo obrigada a fazer isso. E aí, quando a mulher ela começa a fazer isso, o poder, mano, ele soberbece. E a mulher é jogada dentro de uma situação onde, se ela não for sábia para edificar a sua casa, ela acaba entrando nessa vibe e aí vai gostar. Sim. Então, essa é a chave. Seja o sacerdote. Aprenda a ser o sacerdote, aprenda a ser, porque é um aprendizado. Você tem que aprender. Aí como é que você aprende? Lendo a palavra, você participando da comunhão da igreja e andando com homens que já são sacerdotes para eles te ensinarem. É simples assim, né? Então, esse é o conceito do sacerdote, para você que está me ouvindo. Não tenha medo. Não é para ter medo, porque nós fomos criados para isso. Se você for pegar, por exemplo, o exemplo de Davi, né? Que era o último dos irmãos, o mais novo, o mais franzino, ele já tinha o espírito de sacerdote antes dele ser eleito rei de Israel. Quando ele enfrentava o leão, enfrentava o urso, antes de enfrentar o gigante, ele já estava demonstrando o espírito de guerreiro, o espírito de sacerdote que ele ia ser quando ele fosse nomeado rei. Né? Então, esse é o primeiro conceito. E, complementando, você tem também, em 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 5, fala: se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Quando você falou, poxa, a gente, quando vê o pastor, a gente começa a olhar ele, né? Começa a ver a vida dele. É isso. Se você conversar com a minha esposa não der um bom testemunho, meu irmão, como é que eu posso cuidar da igreja? Perfeito. Não é isso? Então, homem, não tenha medo. E se você precisar de ajuda, On The Rock Taquara está aqui. É isso. Nós vamos te ajudar. Esse é o nosso propósito. O Ministério de Homem tem um grande propósito da Taquara. Ajudar, assim como o Léo tem, de ajudar homens a entender o seu processo profissional, a crescerem no seu negócio, o On The Rock tem o propósito de ensinar os homens e andar com eles para que eles cresçam como sacerdote da sua casa, do seu trabalho e da sua igreja. Que isso, meu irmão. Aí. E é isso aí, cara. Isso aí, cada vez que você fala assim, eu fico com o olho brilhando realmente, porque é isso, cara. Eu acho que a galera não se ligou que tem que se mover, né? Nós homens, cara, a gente tem um papel essencial. E é aquilo, não é... eu sou o sacerdote. Tem gente que confunde isso com que o que eu falar você obedece. Não é isso, gente. Isso. É por isso que tem muita mulher revoltada também. Exatamente. Né? Nesse sentido. Mas assim, cara, maravilhosa a tua explicação. Só para fechar, gente, essa parte de On The Rock, eu queria te perguntar o que você espera para esse novo ciclo agora que a gente está formando aí para o Ministério On The Rock da Taquara. Cara, o meu desejo é que ele se fortaleça cada vez mais, a gente tenha comunhão entre os homens. Uma coisa que eu, quando comecei lá, a pedido do pastor Júnior, foi gerar um ambiente de comunhão e quebrar a vergonha, quebrar a timidez. Vocês se lembram que as primeiras reuniões eram todo mundo sentado em volta, eu trazia um estudo e pedia para cada um ler e fazer a sua colocação, ou seja, nós temos que ter confiança um no outro. O mundo nos leva a não ter confiança em ninguém. A própria igreja.
A própria igreja tem exemplos, e várias igrejas, de homens que não conseguem ainda se manter nessa linha do caráter, né, voltado para a palavra, a sua personalidade, palavra, sim, não, eu falei isso, é isso que eu vou fazer, eu vou fazer isso, eu vou cumprir, entendeu? Dou o que doer. Então, a gente tem exemplos de irmãos, né, irmãos de outras igrejas, da própria Ilã, que dão uma palavra e não cumpre, e a gente tem que quebrar isso. Tem que quebrar isso. Entendeu? Então é o seguinte, confiança. Nós temos que confiar um no outro. Nós temos que aprender a confiar. O mundo não gera confiança, mas a igreja do Senhor está aqui para criar confiança, para criar um ambiente de comunhão de confiança. O segundo ponto a partir desse ambiente de comunhão, a gente pode caminhar. Eu tenho certeza que se eu parar com o Léo, parar com você, vocês não vão me levar para uma furada, vocês vão olhar a palavra e vão me ajudar. Em qual sentido? E a mesma coisa eu. E é isso que a gente tem que gerar, essa comunhão com todos os homens. E elevar esses homens cada vez mais para todas as fases da sua vida. Ou seja, não é a Ilã que prega isso? A gente prega isso. Que ajudar a todos a alcançarem 100% do propósito de Deus. Perfeito. E 100% do propósito de Deus envolve espiritual, ministerial, profissional e familiar. Amém? Amém. E é isso, e ajudar naquilo que você é melhor. Eu acho que a gente... eu entendi já o meu propósito, a minha questão de como eu posso ajudar, né? E eu trazendo para o lado aqui do marketing, cara, hoje a gente vive num mundo diferente. Então, assim, cara, as pessoas... Onde a gente encontra... Como é que a gente entra na casa das pessoas? Antigamente você não conseguia. Hoje você entra através do telefone. Então, assim, a gente mostrar o que a gente tá fazendo não é para ganhar seguidor. É para ganhar pessoas. É a vida. O tempo inteiro. Então, a gente tem que mostrar. E, assim, o Ministério de Homens, quando você me convidou, não hesitei em estar próximo, porque, cara, é incrível. Eu quero ajudar, eu quero trazer mais pessoas. Tem muitos homens com vergonha mesmo de pedir. Cara, a gente tem que ajudar um ao outro. No nosso último encontro, cara, foi algo incrível. Foi. A gente, em posição de mão mesmo, a gente orando um pelos outros. E vários testemunhos. Todos nós juntos, testemunha de pessoas que estavam ali. Acabou o culto, acabou ali a nossa reunião, né? E, cara, a gente tava na escada ali, um dos nossos irmãos recebeu uma ligação. Foi. E, meu irmão, ele tá empregado de novo. Aleluia, E, inclusive, aleluia. ele é jogador de futebol. Jogador de futebol. Né? E, cara, olha que incrível. Esse cara jogou comigo há anos atrás. Antes da reunião, quando a gente chegou, eu falei, ué, Ratudo, tu tá aqui? Ele, pô, já tô aqui há um tempo. Que não sei... E a gente legal. Conversando, que legal te encontrar aqui, no final do culto. Ele falou, pô, e ele no início, ele, cara, tá difícil, não tô achando o clube. No final do Glória a Deus. Do culto. Ligação de um cara que não falava com ele há anos. Que coisa Não só isso, cara, assim, a gente tem inúmeros testemunhos. Rodney, né? com a causa na justiça. Cara, um monte de gente, cara, assim, então, assim, é algo que te aproxima mais, você tem que estar perto das pessoas, não é, cara, agora eu sou de Deus, vou ficar dentro do meu quarto só orando. Gente, Deus quer que você esteja próximo. Isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje é estar próximo, né, o tempo inteiro. Né? E, cara, assim, falando em estar próximo, eu quero pegar um gancho aqui, assim, cara, para falar aqui de um... A gente na Ilã, a gente chama de GT, mas para ficar mais fácil para todo mundo entender, é uma célula, né? A célula que é o encontro, que é pra gente estar mais próximo, né? Então, assim, pegando esse gancho de estar mais próximo, nada mais aproxima mais do que a célula, né? O nosso GT lá. E assim, cara, em pouco tempo, né? A gente se conectou e tudo mais. E aí, pô, essa semana o Léo me liga, fala assim, irmão, eu quero... eu vou liderar aqui um ministério, um GT, vou abrir um GT de empreendedorismo para empreendedores, bom, porque nós empreendedores, a gente tem que ter esse network mesmo, isso. A gente tem que estar próximo, eu posso ajudar um irmão, o outro pode me ajudar e pode divulgar o meu trabalho, e aí ele me chamou para liderar junto com ele esse GT, essa célula de empreendedores. Que pode falar o nome? Eu não sei se já pode falar o nome. Pode falar. CNP Jesus. Olha que maravilha. Tirada demais, hein? Então, cara, queria que você falasse um pouco disso. Até mesmo pra gente se encaminhar pro nosso fim aqui. Mas, assim, cara, queria realmente que você falasse
abrisse teu coração em relação a isso, a importância disso, o que você espera disso. Eu espero muitas coisas positivas disso. Eu já tô até ansioso. A minha mulher aqui que tá aqui não me deixa... Irmão, eu sou um cara ansioso. Não comenta nada comigo, depois pode, não. Comentou, vamos fomentar, vamos fazer. Eu sou um cara empolgado, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco disso, o que você espera, para que é, e para quem quiser participar, já faz o convite. Aproveita aqui que a gente está num ambiente maneiro, que a gente já usa esse material também lá no... Com certeza. Você que é empreendedor, você tem que estar do nosso lado. E você que ainda não é empreendedor, mas deseja também ser, você tem que estar com a gente nessa nossa reunião. Porque o nosso objetivo é a gente se afiar enquanto homens e como empresários e empreendedores, aqueles que estão querendo abrir portas. Porque, assim, a gente também tem um cunho social. A gente abre portas para que pessoas sejam empregadas, para que pessoas cresçam e pautadas na palavra. Amém. Né? Isso que é importante. Isso é o mais importante. Mais importante. Então vai ser um encontro, vai ser um GT, onde nós vamos ter uma troca muito sadia, muito bacana, de crescimento, de desafios que a gente passa, porque o empreendedor ele tem um desafio, porque ele tem dificuldade de desabafar. Isso. Cara, porque ele para e olha e fala, cara, como que eu vou desabafar? Quem é que vai entender a minha dor? Quem entende a dor do empreendedor é um outro empreendedor também, perfeito, principalmente. cara. Porque ele sabe do desafio que é. Então, o GT CNP Jesus, que foi uma tirada sensacional, irmão. O cara não é do marketing Não é do marketing à toa. Não é do marketing à toa. Vai ser uma oportunidade da gente se afiar. Muito e também para os homens que desejam empreender, mas tem aquele medo. A gente sabe que isso é natural. O medo de, cara, eu vou arriscar. Cara, lá é o lugar que você vai ser impulsionado, porque Perfeito. A gente vai contribuir para que você seja impulsionado. A gente vai levar a nossa experiência de muitos anos já empreendendo para você que está querendo chegar e está querendo, para você não tropeçar, porque você é nosso irmão. Então a gente quer você lá para que seja uma reunião de crescimento, de evolução e que o nome do Senhor seja exaltado sempre. Perfeito, cara. Deixa eu contribuir rapidinho, só com o conceito do GT, para você que não é da Ilan. A Ilan trabalha com GT que se chama grupo de temporada, né? Então tem uma temporada no primeiro semestre, ele dá um refrescozinho de 20 dias, pá, depois faz outra temporada no segundo semestre. E o que é isso? Realmente, é como se fosse a célula. Mas o grande objetivo é que a comunhão de todos os membros não fiquem só nos cultos, né? Então, por exemplo, a Ilan Taquara tem 4 cultos, né? 9, 11, 18 e 20. Você está convidado para participar de algum deles. Mas você saindo do culto, você pode, durante a semana, frequentar 1 ou 2 ou 3 GTs, de acordo com o que você gostar, porque tem GT para tudo que é gosto, né? Por exemplo, tem GT de casais, tem GT de homens, tem GT de empreendedores, tem GT de todo mundo, tem GT com criança, tem GT de churrasco. Então, você pode, ou seja, você cria esse ambiente de comunhão e quando você participa do culto, o culto já fica diferente, porque você já conhece as pessoas. Sim. E o lugar de GT também é um lugar onde você coloca seus pedidos de oração. Né? É um ambiente onde todos oram por aqueles pedidos. Então, eu convido você, não fique fora de GT, não fique. Sim. Se você não é da Ilan ainda, frequenta o GT. E você tenho certeza que você vai gostar. É isso. E, cara, pegando um gancho no que o Léo falou, nós empresários, às vezes, a gente acaba se pegando no mundo muito sozinho. Isso. Muito, cara. Vou te falar, é difícil. É um mundo que você tem que se arriscar o tempo todo, porque quem é empreendedor se arrisca o tempo todo. Então a gente acaba ficando muito sozinho, porque a gente toma nossas próprias decisões e a gente não quer arrastar ninguém com a gente, então a gente acha que a gente tem que se isolar. E, pô, o GT de empreendedor eu acho que vai vir para isso, né? Pra gente poder dividir isso, né? Brilhantemente ele trouxe aqui, explicou o GT exatamente para isso. Porque o GT nada mais é do que um ambiente que você vai falar com as pessoas que vivem as mesmas coisas de você. Isso. Se você é empresário, você vai conversar com o empresário. Ou você que está querendo iniciar também a vida de empreendedor, né? Então, assim, cara, e uma coisa que eu queria trazer muito importante. Pergunta, gente. Pergunta pra gente. Você que não é empresário, mas quer se tornar um empresário, cara, falta pergunta. Isso. Às vezes falta esse seu... ser intencional, que eu fui com o Léo foi comigo. Cara, a gente tem que ser intencional o tempo todo. A verdade é essa. Né? Tem muita gente que olha ali o meu Instagram,
e acha que é alguma coisa assim. Cara, eu sou um cara super simples. É fácil chegar até mim, é só falar comigo. Sou um cara que adora conversar, né? Então, assim, gente, conversem mesmo. Até trazendo isso para um lado profissional, eu dou treinamento para equipes comerciais também, né? E o que eu mais falo é isso, gente. Vendedor que não oferece, não vende. Não vende. Tem que oferecer. Quem não pergunta também, né? Eu já, Humildade intelectual. sabe como eu sei? Pergunta. Pastor, sabe como eu sei que um cliente vai fechar o contrato comigo? Quando ele pergunta. Exatamente. Se eu mandei o contrato, não tem dúvida, não tem nada, não fecha. Isso Não fecha. ó, pode ser que feche, pode ser, mas assim, cara, é batata. Quando eu mando uma proposta e a pessoa começa a perguntar sobre o ponto 1, ponto 2, ponto 3, eu olho pra minha mulher e falo assim, cara, tá fechado. É bom, né? é. Então, assim, pergunte, seja interessado, né? Pra você que tá me assistindo, que trabalha na área comercial, na área de marketing, lembre, seja interessado, mas qualquer parceria que você vai fazer, qualquer coisa, antes de ser interessado, também seja interessante, né? Então, assim, cara, é uma troca. E é isso, a gente tá chegando aqui no fim do nosso bate-papo, né? Poxa, vocês querem muito colocar alguma coisa a mais, né? Antes da gente finalizar, se tem alguma coisa que vocês queiram, né, comunicar, queiram falar, né? Se não, eu vou abrir aqui um espaço pra gente poder realmente falar. Eu queria, primeiro, agradecer a presença de vocês dois. Nós que agradecemos. Vocês realmente disponibilizarem o tempo de vocês, de estarem aqui, de acreditarem também, porque só de vocês estarem aqui, muito mais do que vocês falarem que vocês acreditam no meu projeto, é vocês estarem aqui. Com certeza. Né? Acreditando junto comigo. Pra mim é muito importante isso aqui, cara. Muito. Eu sonhei muito. No dia zero, eu sempre lembro do dia zero. Quando eu queria e eu não podia fazer. Então hoje, cara, isso aqui, eu poder até proporcionar, às vezes, algo benéfico pro teu negócio, pra você, pra tua vida ministerial. Cara, eu quero mais ajudar mesmo. Amém. Né? Então, queria deixar aqui meu agradecimento a você, Léo. Assim, cara, eu acho que a nossa conexão não foi por acaso. Com certeza. Né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa junto para viver. Sim. Eu quero estar mais próximo de você mesmo. Quero, meu irmão, que a gente se conheça cada vez mais, né? E, cara, conta comigo que tu precisar. Que tem muita gente, assim, de verdade, eu falo isso, porque às vezes o óbvio precisa ser falado. Muitas das vezes. Tem gente que acha que não... Cara, só por eu ter um posicionamento no Instagram diferente, às vezes me olha assim, com medo de falar comigo. Gente, você veio falar comigo, eu sou cara, simplesão. Eu gosto de conversar, gente. Me chama pra comer um churrasco, pra qualquer coisa. Melhor ainda. Se for pro churrasco, melhor ainda. Mas assim, cara, queria te agradecer aqui individualmente mesmo, cara, pela pessoa que você é comigo, pela pessoa que você é no teu profissional também, cara. Você me inspira todos os dias. Eu vejo todos os dias os teus vídeos, teus stories. E muitas vezes a gente não fala isso, mas assim, cara, continua fazendo. Isso tá impactando. Teve uma semana que eu parei de gravar ali, porque eu tava meio atribulado, sei que eu recebi uma mensagem do Pastor Júnior, eu recebi uma mensagem do Regis, falou assim, cara, não para não, tem tanta gente te ouvindo. Exatamente. Né? Então eu queria replicar pra ele também, assim, né? Cara, não para não. Às vezes a gente acha que, ai, meu vídeo não viralizou, sabe? Pode ter algum pensamento assim, tudo no momento certo. Eu tô te ouvindo, pode ter certeza que tem muita gente te ouvindo também. Beleza? Com certeza. Deixar aqui meu agradecimento pessoal, individual pra você também, agradeço, cara. Desde o primeiro momento que eu fui ali, que eu escolhi a Ilan como igreja, né, cara, você foi um cara que me abraçou o tempo inteiro. Não só fisicamente, abraçou a minha ideia, a minha causa, assim, o tempo todo me trouxe pra próximo. Cara, isso faz uma diferença fez uma diferença e faz uma diferença na minha vida. Você pode não ter noção. Você, com um simples gesto de abraçar, de trazer pra perto, cara, você mudou a minha vida. Você mudou a minha história, mudou a forma com que eu penso num cliente, né? Cara, o que eu quero trazer com esse discurso final aqui é que vocês dois entendam a importância de vocês dois. Às vezes a gente não entende a importância do que a gente faz até impactar uma outra vida. Vocês dois impactaram a minha vida, cara. Amém. Isso é algo assim, é algo... Eu sou muito grato. Amém. A verdade é essa. Amém. Se vocês quiserem... Eu quero primeiro falar de você, cara, porque eu quero profetizar na tua vida aqui. Você é um grande evangelista. Guarda isso, N. Guarda isso.
Você tem um ministério de evangelismo, cara. E eu falo para você, muitas vidas vão ser alcançadas para Jesus e, consequentemente, para melhorar a sua vida no seu negócio através de você. Grava isso, tá? Para você que está nos ouvindo, eu quero deixar uma palavra para você de encorajamento. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, são vocês. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Não desistam. Fique firmes. Continue andando, continue subindo, continue avançando no reino, na obra do Senhor. E conte conosco aqui para apoiar vocês sempre que vocês precisarem. Amém. Amém. Léo, quer finalizar? Quer falar alguma coisa? Quero falar para você, irmão, irmã, que está nos assistindo, que é o seguinte: deixa o Senhor chegar na sua vida, Amém. porque Ele quebra corrente, Ele quebra cadeias, Ele muda entendimento. E aqui existe uma prova real do quanto o Senhor modificou as nossas vidas e modifica a cada dia. Crescer não combina com estar na zona de conforto. Então entre na zona de desconforto. Isso. Para que você evolua Amém. todos os dias. Amém. Mas o espírito forte vai fortalecer para todo o restante. Então, a minha mensagem para você é o seguinte: deixa o amor do Senhor te impactar, porque Amém. você não vai se arrepender nunca da Amém. decisão. Amém. Amém. Glória a Deus. Encerrando mais um podcast aqui do Benzemarketing. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe para que isso chegue a mais pessoas. Valeu. Eterno Pai querido, nós queremos te agradecer, exaltar o teu nome santo e poderoso. Obrigado por essa condução, obrigado pelo teu fluir do Espírito Santo aqui em nossas vidas. Foi claro isso, foi claro, Senhor. O Senhor tirou toda a vaidade, todo o medo, toda a vergonha e deixou o teu Espírito fluir entre nós. Por isso eu te peço, Pai, leva essas mensagens, esse podcast, Senhor, para muitas e muitas vidas, Senhor, que ainda não te conhecem. Levam para aqueles que estão feridos, levam para aqueles que estão caídos, leva para aqueles que estão desanimados, leva para aqueles que foram enganados, Senhor, para que o teu refrigério alcance essas pessoas e o teu nome seja glorificado mais uma vez. Essa é a oração que nós fazemos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém.